Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na FESPA 2024, um dos maiores eventos de esquadrias de alumínio do mundo, e a gente está tendo a honra de estar aqui no Perfil Cast, o podcast da Perfil Alumínio do Brasil, que acontece aqui dentro do stand e sempre trazendo novidade, informação e também os nossos parceiros, amigos de todo o Brasil. E aqui comigo, do meu lado aqui, que vai dividir essa bancada aqui, Jorge Cruz, que é Perfil Alumínio. Quero que o Jorge Cruz esteja presente para o público aqui. Tá. Boa tarde a todos, eu sou o Jorge Cruz, gerente regional da Perfil Alumínio, atendo a região do Norte e Nordeste, e aqui trazendo na bancada o Metal Leste, o Henrique Filho, Isso, pode falar aqui. Kleber, Galo Nobre, todos são os proprietários, diretores da empresa, tanto o Henrique da Metal Leste, já uma empresa aí, com o Henrique depois vai se apresentar um pouquinho, depois o Kleber também apresenta aí um pouquinho da Galo Nobre. Vamos tratar de assuntos aqui, de obras, detalhes técnicos, e vamos conversar um pouquinho aqui nessa bancada aqui de 30 minutos aí, mais ou menos. Aqui pode ficar tranquilo, essas câmeras aí, ó, finge que elas não existem, aí a gente fica à vontade aqui, bate o nosso papo, e a gente quer saber um pouquinho, por favor. Boa tarde, primeiramente quero agradecer a Perfil e parabenizar, né, por um podcast muito bacana, essa iniciativa. Muito legal. Sou o Henrique da Metal Leste, é uma empresa que nesse ano está fazendo 50 anos de empresa, onde o meu pai, né, foi o fundador da empresa. Pode tá? É uma empresa, deixa a câmera. Pode deixar a câmera para ficar à vontade. Tá. Deixa essa câmera aí. É uma empresa familiar, onde a gente tem mais irmãos, né, que trabalham lá na empresa. E é isso, assim, resumidamente, né, a gente trabalha com obras especiais, parceria principalmente com a Perfil, que é um dos nossos grandes fornecedores. Sim. Boa tarde a todos, né? É realmente um evento que é bem significativo, esse bate-papo, acho que vai esclarecer bastante ao público que ouvi-lo, né? Das nuances do que é fabricar perfil e principalmente entregar a esquadria pronta na obra. Meu nome é Kleber, né? Eu sou sócio proprietário da Galo Nobre, essa empresa já existe há 37 para 38 anos, somos sediados em Fortaleza, Ceará. E só uma curiosidade, quem na realidade encaminhou a Perfil no mercado norte e nordeste, fomos eu e o pai desse rapaz, que nós na época terminamos um relacionamento com a Alcoa, nós tínhamos uma parceria com a Alcoa, e viemos conhecer futuros parceiros. Tivemos lá em Vila Velha, fomos muito bem recebidos lá pelo saudoso senhor Geraldo. E também com o Alexandre. E a partir disso começamos, né? Graças, eu acho que a confiabilidade que tanto a minha empresa como a empresa Metal Leste tem no mercado, as construtoras acreditaram nesse novo sistemista. Ótimo. Então, logo de cara lá, nós fechamos um pacote com a Mota Machado de quase 80 a 90 toneladas. Excelente. E a partir disso, a Perfil realmente conquistou uma fatia bem significativa no mercado Nordeste lá. Pra você entender, Ricardo, hoje já a Perfil Alumínio lá na Praça de Fortaleza, que é uma das maiores praças do Brasil, nós vendemos quase que 90%, quase que a tonelada das obras Vestcard de alto padrão, com exceção de uma, que eu lembro aqui de cabeça que nós perdemos, o resto todos foram Perfil. Perfil, né? Uma coisa também que me impressiona são os sistemas da Perfil. Nós estamos numa sala aqui no meio da feira, né, com um barulho enorme, estamos aqui cercados. Quantidade de gente que está lá fora. Cercado aqui com as esquadrias, né, da Sofia, com vidro acústico. Você vê 3 esquadrias, não tem quase alvenaria, né, que ajuda. E tem aqui uma atenuação perfeita aqui, nós estamos tranquilo aqui na sala, sem ouvir o barulho externo. Isso impressiona. Nos traz aí eu acredito também a parceria da Galo Nobre, da Metal Leste conosco, por conta também, tanto da amizade, né, que o Kleber, mas também por conta dos nossos sistemas, né? Queria ouvir a opinião de vocês em função dos nossos sistemas. Eu acho que uma das grandes vantagens da Perfil é justamente isso. A gente sabe que, principalmente na nossa região, está tendo obras bem especiais, né? Que necessitam de projetos assim, de serem estudados e projetados. E a Perfil tem essa versatilidade, né? Então a gente pega projetos lá que tem que ser criadas ferramentas, tem que ser desenvolvido produtos, e a Perfil sempre tá disposta a bancar e correr atrás e nos ajudar para que a gente ofereça o melhor para a construtora. Isso eu acho que é uma das grandes vantagens da Perfil. Pegando essa deixa aí que o Henrique falou de ferramentas especiais e
e da questão da Perfil se disponibilizar para criar produtos, né, dentro da nossa necessidade, a gente pode destacar aí a obra do Edifício São Carlos, da Normatel. Foi um projeto que a gente desenvolveu na nossa cabeça, e a Perfil topou e fez. Foi exatamente guarda-corpos anoditizados curvo, tá? É uma bela de uma obra, foi uma obra que deu o pontapé para várias outras que estão em andamento lá. Alguns consultores até, vamos dizer assim, teoricamente ficou um pouco chateado comigo até numa obra, porque o projeto dele não privilegiava isso. Sim. E a gente mostrou que era possível, e tanto foi possível que a Perfil vendeu a obra, mesmo nós não fechamos. Sim. A gente estava em parceria nessa obra, mas não fechamos. Mas assim, a Perfil se dispôs a desenvolver esse produto para a gente, que hoje é um diferencial em termos de estética, de qualidade, de acabamento ao prédio. Você tem ideia, em Fortaleza tem um edifício São Carlos, né, que o Kleber até comentou um pouco, assim. Até onde eu conheço, foi o primeiro prédio na região com guarda-corpo curvo, vidro curvo, guarda-corpo unitizado. Então isso requer do fabricante uma eficiência técnica muito boa, eficiência técnica e um grau de instrução da equipe, né, para fazer a esquadria curvar no ângulo da necessidade da obra, da edificação, fazer todas aquelas curvas se depois coincidirem, né, ficar perfeita a obra, ficar uma plástica perfeita. Sim. O edifício São Carlos, para você ter ideia, é um edifício de um apartamento de quase 1.000 metros quadrados, e hoje gira em torno de uns 24 milhões por apartamento. São 36 unidades, um prédio de 140 metros de altura. Eu acho que hoje em Fortaleza é o prédio mais caro, mais luxuoso do momento, mas que deu um pontapé inicial em outras obras. Não que antes a gente também tinha feito obras boas, eu lembro aqui da obra do Legacy, Praça Portugal. Praça Portugal foi uma obra também obra muito diferenciada, obra clássica, com um guarda-corpo bem trabalhoso, cheio de detalhes. Esquadrias com ângulos, né? Quadriângulos. Um detalhe o detalhe de São Carlos não foi só o guarda-corpo que foi curvo, não. Também. As fachadas também, com vidro e os perfis curvos, né? E é interessante, assim, eu tenho a oportunidade de estar nessa parceria com a Perfil, né? Ministrando treinamento em company, atendendo o cliente da Perfil. E também, junto com eles, eu faço muita visita técnica dentro de fábricas gigantes. E assim, é gostoso, é legal a gente ouvir, né? O quanto que essa parceria, ela é uma parceria ganha-ganha, né? Porque assim, eu vim da serralheria de muitos anos, onde a gente, na hora que a gente ia lá no fornecedor de alumínio, lá vamos dizer, fornecedor em si, não vou nem dizer o cara que faz o sistema, o fornecedor. Você não tinha um técnico para te ajudar, não tinha ninguém para dar uma opinião, e alguém queria tirar um pedido ali para você, e você se vira. E a gente vê o quanto que a Perfil ela consegue tecnicamente estar próximo dos parceiros. A gente tem que reconhecer hoje que a Perfil tem um corpo técnico que nos dá... E escuta, né? Escuta. Troca ideias, né? Escuta dos fabricantes. O que é que isso está legal, o que é que pode ser melhorado. Então, junto se constrói um produto, não é só ela constrói só. É junto, né? Eu acho que isso é bacana. Outro fato também que a gente tem que destacar, a gente destaca o lado bom, a gente destaca um lado que precisa ser melhorado. Sim, claro. Mas a vantagem que eu vejo da Perfil, que apesar do crescimento estrondoso que ela tá indo, né? Tá certo? Claro que tudo isso vai ter um ajuste na coisa, né? Com certeza. Mas o importante é que os proprietários, os donos, os diretores nos escutam. A gente tem um canal aberto. Isso aí. Isso que é importante. Tá? Teve um podcast que o Ronaldo fez com o Matheus, que eu achei uma fala muito interessante dele. É o seguinte, ele falou assim, a Perfil tem dono. E você conhece o dono. Você fala com o dono, que é diferente de algumas empresas que a gente não sabe nem quem é o dono. Então você fala com a pessoa, se a pessoa não quiser ir à frente e te ajudar, o assunto vai ficar ali. Então você para no meio do caminho. Então isso é legal, né? E o que é bacana é que essa mensagem do dono, do Alexandre, na verdade é passada para os funcionários. Exatamente. Né? Assim, você vê que os funcionários procuram seguir aquilo que ele acredita, né? Isso. Então eu acho que isso, a seriedade do Alexandre e da equipe dele, assim, é um negócio assim que realmente é muito bacana, muito bacana. Vamos fazer jus, não só o Alexandre, não, a Denise. Se nós vamos ficar aqui tem ciúme, né? O time, né? Então eles vão falar, poxa, não falaram com a gente no podcast. A equipe da Ô Jorge,
E a gente entende também o teu trabalho, né? O teu trabalho é um trabalho muito diferenciado, né? O trabalho que faz a união entre o Isso. fabricante, a indústria. Também já estou com 38 anos no mercado, Sim. já tenho uma experiência boa, vim também da área técnica, aí de muitos anos, e faço esse ajuste. Por exemplo, na obra do guarda-corpo do São Carlos, o Kleber fez lá os rascunhos, mandou desenhar e deu o pontapé inicial. Aí nós trouxemos para a área de engenharia. A engenharia fez os ajustes, vamos para a fábrica, fez as críticas, aceitou, fez os exemplos. O Kleber tem uma máquina de curvar que fez. Mesmo com a crítica, teve um problema, teve um perfil que foi Aí aprovado, teve que não deu voltar, certo, sim, tive que sim. refazer, mas refizemos. Fizemos, resolveu a o obra problema. tá perfeita. E aí surgiu também, o Henrique já fez uma outra obra, que foi o Legacy, não é isso, Henrique? Já teve outra demanda na fachada, foi guarda-corpo com ACM, já uma obra mais complexa. Só uma ressalva interessante dessa obra ainda de São Carlos, dessa questão do curva, uma preocupação nossa, puxa, para curvar esses perfis, onde é que a gente vai curvar? A gente vai lá em São Paulo. A gente Vamos em São chegou a Paulo, ficar, eu e ele em São vamos Paulo. conhecer aqui as empresas. Quando a gente conhecer o Kleber, a gente é capaz de fazer isso lá, não precisa vir para cá, né? Então, graças a Deus, com o conhecimento dele, com o nosso conhecimento das nossas equipes, a gente conseguiu desenvolver sem precisar. É uma curiosidade, o pai dele tinha um medo Trazer. danado dessa curvatura. Né? Verdade, Aí foi feito vários testes aí para adequar, Verdade. mas ficou perfeito lá. Ficou E uma perfeito, pergunta, a obra ficou uma muito pergunta legal. interessante. O quanto isso gera valor, né? Essa parceria que a gente está falando, o apoio técnico, quanto isso gera valor e segurança para vocês também, como fabricantes de esquadria de alumínio, né? Porque assim, a gente entende que nenhuma obra é igual, cada obra tem a sua complexidade, cada obra cada vez mais difícil. A gente vem fazendo alguns levantamentos, né, que é interessante a gente ressaltar. No passado a gente tinha aí uma obra, não falando vertical, mas uma obra em média de 20 perfis por obra. Hoje é 70 a média. Então a gente vê que a complexidade está aumentando, a arquitetura está mexendo muito, né, com a nossa complexidade, e vocês terem uma parceria que joga nesse jogo junto com vocês, eu acho que traz uma tranquilidade também legal, né? Você colocou aí bem colocado, né? Sim. Porque hoje a gente tem esses prédios com uma altura tão grande Isso. que você pode começar o prédio com uma linha X, né? Daqui para Exatamente. cima você tem outra linha. Então Isso. esse número de perfis de itens envolvidos numa obra acaba se Você, tornando muito você grande. tem uma Sim. fachada com mais detalhes arquitetônicos, né, mais complexa. Aí, por exemplo, o Kleber está fazendo uma lá da Marquise, né, Kleber? Que tem uma parte que é perfil madeira, aí o único ACM, depois o perfil, eu acho que é preto, né, da Marquise lá. Não, é E branco. aí, branco. Então você tem uma quantidade de cores diferentes, com paginação diferente, que Falar tem nisso, né, tem a obra fachadas especial complexas. que vai ficar agora bem arrumadinha, bem complexa, é lá do The Palace, da Mota Machado, que vai ser a Teresina, Glass, né? né? Teresina Sliding Glass. Glass trilho triplo, vai ser a primeira obra em Teresina com trilho Legal, triplo. Vai abrir o mercado lá para um outro patamar de obra. Muito bem trabalhada a Na fachada. realidade, em cima do que você falou, Sim. essa parceria é fundamental, porque na realidade, o principal nome que está em jogo, queira ou não queira, é o das nossas fábricas, né? Em primeiro Então o lugar. construtor fecha com a Metal Leste, fecha aí, com a com a Alunobre, Alunobre, na hora isso que aí. der um problema, ele não vai procurar Não. a PF, ele vai procurar a empresa que ele fechou. Então a gente ter essa segurança com quem a gente está trabalhando é fundamental. E até muitas das vezes vocês até são incentivadores dele trabalhar com aquele determinado sistema. Sim. Sim. Até você falou, olha, atende e tal. Então, se não tem esse apoio, o cara fala assim, não, você que escolheu esse sistema. E agora você vai dizer para mim que tem problema, então esse problema é seu. Então, assim, é bom a gente estar sempre dividindo essas responsabilidades, né? Com certeza. Queira ou não, o Porque lá- fabricante assume parte da... Isso. Essa caixa de especificação ainda é uma coisa muito nova. Então, realmente, quem dita ainda hoje, o produto que vai usar somos nós. Isso aí, Né? perfeito. Então, Poucas o que você obras falou. têm, poucas Então, obras eu têm confio em você, especificação. esse A questão da produto consultoria. Consultoria ainda tem poucas obras. Está crescendo. Está Sim, crescendo. Graças a Deus tem o Rivônio, está o nome do Rivônio, está Isso. começando a fazer um trabalho lá bacana de trabalho consultoria, bacana lá, isso. que eu acho também que é um elo que pode nos ajudar, tanto a gente como o sistemista e a própria construtora, né? Principalmente a construtora. Hoje a gente teve um podcast que foi bem bacana, né? Que eu fiz com
Gracioli falando sobre tratamento de superfície, né? Eu toquei num ponto que acho até legal, né? Quando a gente está falando de obra, a gente está falando de um conjunto muito gigante, né? A gente está falando da construção civil, do alumínio, do vidro, do tratamento, da pintura, do componente, do acessório em si também. Então, assim, é uma mecânica muito gigante que a gente opera e muitas das vezes, como você falou, como a consultoria às vezes ainda não é um ponto forte, vocês são os especificadores, né? Vocês que estão nessa linha de frente, entender, pô, esse fecho, esse alumínio, esse perfil é melhor para a obra, e aí que eu vejo que cada um nessa cadeia dando esse apoio, né? Não só o alumínio, eu estendo isso para todos os outros setores, isso começa a ficar um pouco mais prático, né? Fácil nunca é, né? Nosso trabalho, se fosse fácil, ninguém precisava da gente, E né? a gente tem que ressaltar aqui, né? A gente tem tentado, e essa Sim. questão de incentivar a consultoria é importante para que a construtora, o comprador da construtora, o engenheiro, Isso. saiba o que está comprando. Exatamente. Porque Ele nivela, né, Kleber? Ele dá o pontapé inicial para dizer o sistema e todo ele mundo... vai pelo preço e se as coisas estão diferentes naquele contexto, dentro do conteúdo da sua Sim. proposta, então você fica meio desnivelado. Quando você tem essa nivelação por um projeto, Isso. está escrito o que é, tantas micra, pintura, borracha X, Qual é o sistema, componentes, atenuação sistema, acústica, então. resistência, atenuação acústica. Então isso te dá pelo menos uma equalização Exatamente. para você estar participando. Você acaba nivelando isso por cima, fica mais prático de você entender e entrar numa concorrência justa também, né? Duas coisas também importantes, né? Hoje a exigência das normas também estão aumentando, e a exigência do cliente, né? O Isso. cliente hoje está muito mais rigoroso na hora de receber seu apartamento, né? Sim, sim. Então ele vai em detalhes assim mínimos. Então se você não fizer um trabalho muito bem feito, né? Um riscozinho no vidro, ele quer que troque o vidro. O né? pessoal desconhece a questão da norma, que até 2 metros de distância você não pode reclamar de um pequeno arranhão. Sim, sim. Tá? Sim. Desconhecem. Isso Então, é uma vocês briga constante. Pois é, o cliente que compra um apartamento de 3 milhões, vê muitas vezes ele não quer Ele aceitar. não vai entender nem Não vai que a entender norma que falou norma- aqui. então, muitas vezes você Mas não vai aí tem um brigar. detalhe, cara, então eu sempre falo, brigo bastante com isso com meus clientes. Cara, eu te monto a esquadria, Sim. ela passa lá 2, 3 meses Em sem obra o apartamento. o apartamento lá. Sim, sim. Você tem serviços em cima, serviços embaixo, Exatamente. vem areia com vento, Vem bate a obra no piso. apartamento. A hora que vai limpar a esquadria, Isso. dá Gesso. um negocinho que acontece, risca. Se Sim. esse risco a 2 metros de distância não for Sim, sim, sim. visível, cara, pode. Ele tem que conhecer o Ontem, processo. ontem eu estava fazendo uma palestra aqui, né? E a gente falou exatamente sobre isso, né? O quanto que o serralheiro, muitas das vezes, entra na obra na hora errada. Ah, A gente entra tarde, que a gente deveria entrar muito mais cedo. E quando a gente entra tarde, está com a nossa esquadria pronta para instalar, não pode instalar e a gente entra mais tarde ainda. E aí ainda tem pintura, ainda tem gesso, ainda tem quebra-quebra, parede. E depois a gente ainda tem que dar a garantia desse produto. isso aí. E passou por toda essa fase que não era uma fase nossa, não tinha nada a ver com a gente. Né? Não, ainda tem eu digo o seguinte, não é uma fase que a esquadria não deveria passar. Já Exatamente. devia estar com o vão pronto. Ela né? chegar no Tudo por pronto, último, finalizar depois, para entregar o apartamento. E ainda tem um agravante. A obra tem um prazo de entrega e muitas vezes outro produto acaba atrasando Isso. e o prazo quer que seja o mesmo e a gente tem que correr atrás porque outro fornecedor Exatamente. atrasou. Então Sim. isso ainda acontece muito na nossa região, que eu acredito que deva acontecer aí, não só no todo o nosso Brasil. estado, né? Eu queria abordar um outro tema, Kleber Henrique, é sobre a questão da concorrência. A gente percebe que vocês têm um investimento, máquinas de última geração, máquina de covar, centro de usinagem. Aí às vezes você está numa bela obra que o ideal seria trabalhar com essa, aí chega um concorrente que não tem nada disso, que aí entra com preço e às vezes o cliente só olha para o preço, não olha para o investimento, para o tamanho da empresa, para a garantia que ela vai dar lá. Eu queria ouvir de vocês como é que está isso aí, né? A cada dia mais, Jorge, o sentimento que eu tenho é que, primeiro, quem quer sobreviver nesse mercado tem que fazer esse investimento. Sim. Não tem outro caminho. E cabe a gente também, como fabricante, começar a se valorizar, né? Perfeito. Mostrar, né? Deixar muito claro para o cliente aquilo que você está ofertando, e aí vai ser sempre uma decisão dele, porque eu acho que todo mercado, infelizmente, tem disso, né? Então cabe a gente estar amadurecendo, né? Eu acho que cabe também os fabricantes se fortalecerem, independente de ser meu concorrente, independente de ter outros concorrentes lá, a gente está se valorizando, está mostrando a qualidade do nosso produto,
o investimento que a gente faz, né? O empenho, dedicação e responsabilidade que a gente tem em cima de uma obra, né? Então eu acho que o caminho investimento é esse, numa máquina para cortar e curvar a CM, fazer todo o trabalho de ACM, um investimento até razoável. Né? É um investimento alto, né? Que realmente precisa a gente ter um volume de obras para que isso seja... Justifique, né? Justifique, né? Mas é o caminho, não tem outro, né? Não sei, Kleber. Não, a tendência é você realmente ter equipamentos que possam melhorar a tua qualidade, agilizar a produção e ter a condição de enfrentar projetos realmente diferenciados no mercado, né? Equipamentos para hoje, para uma boa serralheria, não são baratos. Não são baratos. Então, assim, hoje o que eu vejo é que, pelo menos no nosso segmento lá em Fortaleza, o rendimento, o lucro que a gente está conseguindo oferir nessas negociações tem nos dificultado para a gente dar uma atualizada nesses equipamentos. Concordo. Tá? Então, isso é uma coisa que eu vejo que está complicado. Tá? Eu estou muito esmagado, né? Muito esmagado. Sim. O backup que você está colocando em cima, o BDI que você está colocando em cima de um custo para executar uma obra, né? Eu, pelo menos, tenho um conceito, eu prefiro fazer a coisa muito pé no chão. Sim. Hoje a minha empresa tem 3 máquinas CNC de cortar, tem um pequeno centro de usinagem de 3 metros, tem máquina para curvar, 2 curvadoras de tubos, tem roteadora, corte de ACM, né? Tá? E os outros equipamentos normais lá, a furadeira de bancada, mesa de corte de vidro, tudo. Agora, isso tudo sempre eu fiz com recurso próprio, nunca fui atrás de dinheiro para fazer isso. E hoje eu estou sentindo que eu não consigo fazer isso hoje. Uma lucratividade não está sobrando. O que eu sinto no mercado, está aparecendo muitas obras especiais em Fortaleza, mas eu acho que é uma questão ainda de amadurecimento, que as construtoras muitas vezes querem pagar ainda o preço como se fosse uma obra mais simples. Mais simples. Então eu acho que a gente está naquela fase ainda, tanto para a gente sentir um pouco, por exemplo, São Carlos foi um exemplo, a gente trabalhou em parceria nessa obra, que não foi dito, mas a gente trabalhou em parceria nessa obra, né? Então, assim, foi um exemplo muito grande de dificuldade que a gente tem numa obra dessa especial. E eu acho que o construtor, no final das contas, viu que não é uma obra simples. Então, isso tem que ser valorizado, tem que ser pago um preço justo por isso. Mas eu acredito que ainda não está, é uma questão de tempo. Eu diria os fabricantes as construtoras, se não fosse 2 empresas responsáveis, a obra tinha ficado pelo meio do caminho. Tinha ficado difícil. Olha, uma coisa interessante... Tinha sido terminada, mas tinha sido com muita... Uma coisa interessante que vocês falaram aí, e eu tive visitando alguns clientes da Perfil Londrina, e ele conversou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele falou, Ricardo, as construtoras muitas das vezes, né... por falta de conhecimento da complexidade na qual vocês falaram agora, né? Porque às vezes é quilo de alumínio, componente vidro, montagem. Não é isso. A gente tem toda uma engenharia por trás disso. Ele falou assim, muitas vezes elas esmagam por falta desse conhecimento, e eles chegaram a um ponto lá que ele teve que abandonar algumas empresas e falar assim, olha, infelizmente, gostaria de continuar, não estou conseguindo por esse motivo. E aí ele falou que quando ele fez isso, tomou essa decisão, a empresa ficou sozinha e falou assim, e agora, quem vai fazer minhas obras? Porque assim, é um profissional de confiança, um profissional que honra compromisso. E agora a empresa voltou, a construtora voltou para renegociar. Então assim, uma coisa que você falou muito interessante, essa valorização da gente poder trazer eles para mais perto, entender o seguinte, não é tão simples quanto parece, e o que a gente está fazendo, por mais que seja simples, a gente ainda faz muito mais do que só o nosso trabalho, né? Porque a gente toma conta quase que da obra também. Não é só lá chegar, instalar, é orientação técnica, é acompanhamento, tudo isso. Tem o pós com o cliente, né? Isso. Tem a garantia que você vai dar. Então essa valorização que você falou, eu acho que é algo que a gente tem que trabalhar cada vez mais junto às construtoras, para entender o seguinte, qual é o nível dessa empresa, o investimento que vocês estão fazendo, o grau de conhecimento, e para ter grau de conhecimento é muito investimento. Para estar aqui hoje é muito investimento. Não só em equipamento, em ser humano, né? Ser humano, com certeza. Isso. Não é fácil formar hoje técnicos, pessoas que vão pegando conhecimento com a vivência dentro da empresa, não é fácil não. Não é fácil. E os nossos serralheiros estão acabando, né? Então,
A gente está tendo que criar uma nova geração que já não tem aquela pegada de antes, de pegar isso, deixa esse problema que eu resolvo. Agora não, a nova geração mastigadinho. Não. E aí tem uma complexidade. Kleber, nessas obras vamos dizer assim, bem complexas, não era ideal que a construtora começasse a fazer esse processo bem antes, né? A gente entrar e fazer o que é que vocês comentam sobre isso? A gente pegou, por exemplo, o São Carlos já um pouco mais atrasado, já estava lá em cima. Hoje, até por curiosidade, quando eu estava vindo do aeroporto para o hotel, eu estava olhando umas obras, várias obras, né? São Paulo tem obra para todo lado. Eu falei assim, eu até comentei, essas aqui com certeza já foi resolvido. Projeto de esquadria, já foi fechado a esquadria, está tudo já resolvido. A hora que começar, é executar. Sim. O grande problema que hoje na nossa região ainda é que se começa uma coisa, fecha-se. Você teve um exemplo agora. Foi fechado, você estava com a lista de material em mão, de repente, o que aconteceu? Mudou a obra. Mudou a paginação da obra. Então, esse é que é o problema ainda hoje, que não há um projeto definitivo, definiu, tá isso aqui, acabou. Pode dar o start que não tem retorno. O que eu percebo, Jorge, é que a construtora que está trabalhando nessas obras especiais, que já passou por uma obra com essa dificuldade, ele está começando a ter mais esse cuidado. Isso. Ou indo atrás de uma consultoria, ou fazendo... A gente tem o próprio exemplo do EP, que eu acredito que ele já foi fechado, já trabalhado nisso, com um prazo melhor, porque a obra... Foi fechado bem antecipado. Então, estava na 17ª laje, quando ele já então, negociou. Assim, mas eu acho que é a questão do que a gente falou, é o amadurecimento do mercado dessas obras especiais, né? As construtoras têm que saber que não é uma obrazinha... feijão com arroz que você contrata gente, ali. Eu falo para o Henrique, foi um aprendizado para a gente. Foi um aprendizado de gestão de obra, né, tá? De como executar, logística. Né? Chegando lá, de repente, para subir fachada, os equipamentos só davam até a metade do prédio. Metade do prédio, Quer dizer, nada disso pensado antes, né? O painel não cabia no elevador, né, Henrique? No painel. Mas assim, Ricardo, no contexto mais da relacionamento com a Perfil, pelo menos a parte da Alu Nobre, eu já estou com meus 66 anos, tenho mais de 40 anos nesse segmento. Eu comecei com 15 anos no ramo do alumínio. O Henrique também acho que nasceu dentro da serraria. Eu só digo o seguinte, o que eu espero daqui para frente com a questão da Perfil, com a nova prensa, com a nova estruturação que está sendo feita e tudo, é que realmente ela volte a ter uma realidade de entrega ao mercado, uma realidade que seja condizente para que a gente possa ser competitivo, tá? Certo? Em termos de prazo para o cliente. Não estou reclamando de qualidade do produto, não estou falando do preço, não. Hoje, o que tem que ser mexido e que precisamos ajustar novamente é a questão do time de entrega do produto. Temos já uma perspectiva que isso vai ocorrer bem próximo aí, né? Isso aí, graças a Deus. Com a diretoria, Ricardo e Kleber, esse ano ainda a gente concluiu algumas coisas, terminou a construção, já dá uma geral na limpeza da fábrica, muda o sistema no fim do ano, acredito que em janeiro a gente já entra com os prazos menores. Né? A gente está dando uma segurada nas vendas, né? Porque a Perfil hoje é muito conhecida no Brasil, todo mundo quer comprar. Né? A gente está aí privilegiando os parceiros. Quem é parceiro? Parceiro como fabricante, algum parceiro como distribuidor. Para dar uma equalizada enquanto a gente volta para um patamar de produção. Na instalação da segunda prensa, da P20, a gente teve uma quebra na produção da prensa da P18. Então isso deu uma instabilidade na produção. Mas a parte produtiva já está equalizada. Faltam ajustes internos que nós estamos finalizando agora na questão da logística. E aí eu acho que... Esperamos por isso e torcemos por isso. O que eu queria ressaltar é isso. Nem tudo, às vezes, a gente fala só das coisas boas, tem essa dificuldade, mas a gente sabe da seriedade que é a Perfil e está correndo atrás de sanar isso o mais rápido possível. E a gente tem a plena certeza que vão sanar. Isso que eu acho que é o mais importante. Estão presentes para poder resolver esse problema. Para a gente poder encerrar com chave de ouro aqui, o assunto é muito bom e o assunto vir uma escola também, porque a gente vê muitos serralheiros aí iniciando também essa trajetória e muitas das vezes, aos olhos nu,
parece que é super simples, vamos crescer, vamos trabalhar com vertical, vida de fabricante não é fácil, né, Henrique? Quando a gente tá lá dentro, a gente fala um pouquinho diferente. Queria começar aqui pelo senhor para a gente poder mandar uma mensagem, né? E até uma dica para quem está ouvindo a gente aí, e pela bagagem que vocês têm, eu acho que é bem bacana. O que eu posso dizer é o seguinte, é um ramo que, pelo menos para mim, é apaixonante. Sim. Trabalhei a vida toda com alumínio, comecei office boy numa empresa de alumínio, Sim. montei a minha empresa, estou com ela aí até esse momento. E é um ramo que é muito agradável de ter. Agora, é um ramo difícil de administrar. Então, aquele que for realmente ir para esse segmento, tenha consciência que ele tem que estar lá dentro. Isso aí. Ele tem que acompanhar todos os processos, conhecer todos os processos para que ele possa ter sucesso. E, com toda honestidade, começar com o pé no chão. Sim. E não começar a se aventurar indo só pelo fator de vender mais barato. Exatamente. Não, Perfeito. e achar que o outro está vendendo a tanto, eu vou vender tanto por cento a menos que eu vou Sim. conquistar cliente. Pode até ter uma diferencinha, Sim. mas não seja coisas Absurdas, né? Tá, que acontece. Então é isso que eu aconselho quem Ótimo. quiser se aventurar. Conforme a gente falou, né? É um segmento hoje que equipamentos são caros, então Sim, tem que ser tem bem, investimento inicial, tem né, que ser bem bem alto, planejado, né? Tá? Então é isso aí. Ah, Só reforçando Sim. rapidinho, até pelo tempo que o Kleber isso. falou, na realidade é ter o cuidado, porque a gente sabe que é um mercado muito competitivo, essa Sim. questão de preço, o cuidado de não deixar cair a qualidade. Isso. Acho que no momento que ele começa a querer botar um vidro com espessura mais fina, diminuir ali, tirar ali, Sim. eu acho que é um tiro no pé, que é um caminho que não tem volta. Então, se ele quer ficar no mercado, realmente ele tem que procurar fazer a coisa Se profissionalizar correta. diferente, Se né? profissionalizar e fazer a coisa correta. Era isso que eu queria E você faz, reforçar. por favor, suas considerações. Queria agradecer os dois aí já são Prazer. meus colegas e amigos aí já há uns 40 anos, eu era amigo aí do Henrique Pike, né, o Kleber aí eu conheci na Um época, abraço para meu pai. o Kleber era na concorrência aí, o Henrique aí, manda um abraço para ele aqui, o Henrique é realmente... E depois conheci o Henrique já há uns 15 anos, né, Henrique? Um pouquinho mais, por um aí, pouquinho mais. de 15 anos. Já tem um... E a galera fez Mas esconder aí a idade aqui, fui rolando Uns um pouquinho. 26, Assim, 26, lá no Nordeste, assim, a maioria dos fabricantes, a gente são todos amigos antigos. Às vezes Isso. você não fica, não aparece um cliente novo, um fabricante novo. São todos antigos, dificilmente tem um. Agradecer os dois aí até por esse trabalho aí nosso, Prazer esse nosso. podcast aí. Sim. Vocês são os primeiros do podcast da região, assim, Isso. agradecimento a É uma vocês. coisa nova pra gente. Isso. Né? Mas Espero que a gente tenha acredito que tenha podendo colaborado ter- com alguma Você coisa. colaborou Tem muito. um colaborado. presente, Sim. vamos dar para cada um deles, né, cara? Ó, queria agradecer Henrique e Kleber pelo disponibilizar o tempo de vocês aqui. É uma honra muito grande receber, é uma honra tê-los como parceiro aqui da Perfil. E a gente fica muito feliz aí do nome da Perfil estar sendo muito bem representado por vocês no Nordeste, juntamente com o Jorge lá fazendo um trabalho excelente. E a gente queria deixar aqui carinhosamente aqui pela Perfil um presente para vocês, tá? Na verdade são 2 presentes. Aqui é um copo da Perfil personalizado. Obrigado. Muito bonito. E esse por daqui é o presente que eu acho que sinal. Bacana. pra gente, como o Jorge falou, que é a primeira vez representando o Nordeste, eu acho que isso aqui vale muito a pena a gente Legal. entregar em mãos para vocês, que é um presente bem bacana pra gente poder sacramentar Obrigado. esse momento aqui, tá? E Bonito. pela vinda e a participação de vocês. Obrigado, Obrigado. e foi Obrigado pela muito abraço. prazeroso aí estar com Vai vocês ficar aqui nesse... lá na prateleira, lá bem Isso aí, a exposto, gente quer ver essa foto lá. Tá bom. Pessoal, Obrigado. muito obrigado por vocês assistirem aqui. Eu acho que o conteúdo aqui enriquece muito o dia a dia de vocês e é uma honra pra gente estar podendo dividir esse conhecimento com essas feras aqui. abraço. Perfil Cash, aqui na feira FESPA 2024, levando conhecimento para você. Obrigado.